paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o apóstolo Luiz Nunes, da Igreja Apostólica Espada e Justiça do Poder de Deus, através deste canal A Verdade Doa a Quem Doer. Eu estou bem, espero que você também esteja. E você que chegou até aqui para assistir esse vídeo, eu lhe ofereço a minha opinião sincera e sensata sobre a vida de Silvio Santos, né? Senhor Abravanel. Vou revelar o que Deus confiou a mim sobre a personalidade, sobre a persona, a pessoa Silvio Santos. É uma revelação vinda de Deus sobre o maior apresentador da televisão brasileira e do mundo. Muitos estão falando sobre Silvio Santos, muitos estão falando sobre a trajetória, desde que ele foi camelô, com pouca idade, né, no Rio de Janeiro, até vindo para São Paulo, mas eu vou trazer para você. Fique aqui comigo até o final e você vai se surpreender o que eu vou falar sobre esta personalidade tão maravilhosa, se chamada Senhor Abravanel, Silvio Santos, que todos amam. Mas, antes de mais nada, vamos assistir algumas cenas, né, feitas pelo próprio Silvio Santos, dos programas de televisão, que são inúmeros, que ele realizou, muitas engraçadas, muitas imagens com espontaneidade. Ele é uma pessoa muito espontânea, criativa, inteligente. Vamos ver algumas cenas e lembrar, né, matar a saudade do que foi Silvio Santos. Tu sabe que eu tô namorando, tu não namora não? Não. Namorar pra quê? É chique, bonito, tem direito, tu não namora não? Não. Então, ó, deixa eu te contar. Toda vez que eu tô namorando com ela, o pai dela chega, pega na orelha dela e bota pra dentro de casa. E daí? Toda vez que eu tô namorando com ela. Teve um dia que eu tava na igreja. Tava lá na igreja, o pai dela tava lá. Eu não vi o pai dela, um monte de gente. Aí o pai dela chegou lá, tava eu e ela lá e o pai dela. O pai dela chegou lá, saia daí, eu não já disse que não queria ver você com esse cachorro. Chamou eu de cachorro. Menina, não aguentei não, fui lá e mordi na canela dele. Nós temos que começar o programa com alegria, né? Todo mundo tem que sorrir. E para sorrir, a coisa mais fácil do mundo é fazer assim, quer ver? Então, pode sorrir, vamos lá. Vamos honrar o que o maior mestre nos ensinou. Enxugamos as lágrimas e seguimos em frente, com muita saudade. Como ele mesmo dizia, do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Hoje, amanhã e sempre. Apresentador com um estilo inigualável. Para mim, o Silvio Santos é um dos melhores apresentadores do mundo. Como empresário, uma rede de televisão do nada, que é a segunda rede mais importante do Brasil. Um trabalho extraordinário. Eu queria dizer ao Silvio Santos também que eu agradeço em nome da TV Globo por ele ter emprestado dinheiro para a gente pagar a folha de funcionários quando a gente estava ainda engatinhando. Obrigado, Silvio. E eu agradeço pessoalmente o Silvio
por toda a contribuição que ele me deu. Veio fazer o quê? Me vigiar? Não, eu vim tirar uma foto com você porque eu só tiro foto cada 2 anos. Então aproveitaram, tiraram um monte de foto minha, porque eu não gosto de tirar foto. Então eu vim tirar foto com você. Cada 2 anos eu tiro Veio foto. pra cá. Então aqui. Deus! Veio. Agora você pode ir embora. Agora eu vou embora porque. Pode ir embora. Tchau. Meus filhos estão esperando. Bom, vamos agora à revelação que eu prometi no início do vídeo sobre a pessoa Silvio Santos, sobre o caráter Silvio Santos. E Deus me confiou que eu viesse aqui descrever com fidelidade sobre Silvio Santos. 99% das pessoas que obtêm sucesso, fama, riqueza, êxito profissional, 99,9% eu creio, das pessoas, elas ficam arrogantes, prepotentes, deixam entrar a soberba, a vaidade, né? Porque as pessoas, eu acredito e conheci muitas do nível que cresce um pouquinho, recebe uma promoção, acontece com muitas pessoas, muita gente mesmo, de subir o nariz, né? Não ter mais humildade, deixar entrar soberba, prepotência, arrogância. Acontece com muita gente. Muitos se sentem o próprio Deus. Muitos querem rebaixar outras pessoas, querem humilhar verdadeiramente, né? Então, quando a gente conhece uma pessoa como Silvio Santos, Cenoura Bravanel, né, com uma família muito abençoada, com o esforço que ele fez para crescer e subir na vida, para ter tudo o que ele teve, a gente começa a entender um pouco do que é Deus. A gente começa a entender que ele é uma referência para todos nós, né? Porque ele se esforçou na vida, começou como camelô e chegou até o sucesso, chegou até esse êxito profissional, como já foi dito, e muitos acontecem também de ter esse êxito profissional, de ter sucesso, de ter fama. Só que muitos não são como o Silvio Santos foi, porque ele abdicou da fama, abdicou de querer dar entrevistas, de participar de podcasts, de entrevistas mesmo, como, exemplo, Jô Soares e tantos outros, Marília Gabriela, né? Ele negou participar, porque ele disse que ele encara o trabalho dele com muita simplicidade, né? Então ele não visa essas coisas de fama. Ao contrário de muitos que uma pequena coisa que já cresce, já se sente uma pessoa arrogante. Tem um filme que fala sobre isso, né? Um filme americano que fala O Todo-Poderoso, que é um filme americano com o Jim Carrey, que Deus dá a oportunidade dele se sentir Deus. E o que ele faz com isso? Ele vira arrogante, ele vira prepotente, ele vira soberbo, né? Ele quer humilhar as pessoas, ele quer se aproveitar que ele tem poder, um poder grandioso de Deus, e quer derrubar as pessoas, ao invés de fazer o contrário, ao invés de analisar. Então, uma hora ele dava benção para muita gente sem merecer, outra hora ele castigava pessoas que tentou humilhar ele. Então ele agia só assim, uma negação, um fracasso, né? Como a oportunidade dele se sentir Deus. Então, Silvio Santos é uma pessoa que obteve tudo na vida. Ele mostrou essa humildade e ele mostrou querer vencer. Ele acha que até venceu acima do que ele precisava, mas ele também queria ajudar, ele queria dividir o que ele conquistou, seja na forma de programas que ele dava brindes, que ele dava dinheiro, que ele fazia as pessoas ganharem. Então alguma coisa que ele fazia para ele enriquecer, aliás, para ele vencer, né? O enriquecimento é uma coisa natural de quem trabalhou, de quem se esforçou.
Então ele fazia o quê? Ele fazia programas que as pessoas pudessem também ganhar. Assim foi o Roda Roda, que era aquele roletrando, que depois ele mudou o nome para Roda Roda. Assim ele fez o Baú da Felicidade, assim ele fez o Show do Milhão, e o Show de Calouros, que ele jogava aviãozinho para as pessoas, aviãozinho de dinheiro. Então Sony com o desenrolar, né, em frente às câmeras. Então Silvio Santos é um ícone da televisão brasileira, é um exemplo a todos nós, né, de como fazer, de como ser, né, não só ali de frente às câmeras, mas também fora delas, né. E o mais importante, sobretudo, é o respeito que ele tinha com os funcionários do SBT, com os colegas de trabalho, com os colegas de profissão, que ele assim achava, né? A gente viu a declaração do Jô Soares, né? Que até boto um pedacinho para vocês verem, que falou sobre o que ele fez, né? Apresentador de telejornal Carlos Nascimento, que também teve um problema muito grande de saúde, mas ele fez fortes declarações, testemunhando o que Silvio Santos fez. Karen, ô Nascimento, que prazer vê-lo aqui no programa. Eu também. Ok, Nascimento, espero que você se restabeleça prontamente e que volte à sua atividade, porque você é muito querido, não só na profissão, como também do público. O público gosta muito de você. Então, nós todos aqui estamos torcendo e para que você logo, logo esteja de volta no vídeo. Hoje, quando me disseram que você ia aparecer aqui, eu fiquei contentíssimo. Estava com saudade de você. Muito obrigado, eu também, né? E eu quero aproveitar para dizer a vocês todos, eu estou me recuperando de um câncer, é um tratamento muito difícil, como vocês sabem, me sinto muito bem, estou muito feliz também de ter vindo. E quando a gente fica doente, a gente começa a valorizar mais as atitudes e as pessoas, né? Então, eu sei que ele fez por mim como ele fez por muito mais gente. Não é que eu não fiz por você. Eu acho que a empresa tem a obrigação de fazer com que os funcionários sejam muito bem tratados, estando ou não com saúde. Muito obrigado. É um dever da empresa. Mas eu diria que são poucas empresas e poucos empresários que pensam assim. Bom, então eu me sinto um privilegiado. Eu gostaria que todos os empresários que pudessem, fizessem o que a nossa empresa faz. Porque você sabe, eu conto essa história aí fora, as pessoas falam, mas como? Existe uma pessoa assim? Eu falo, existe, eu trabalho. Então nós vemos um ser humano diferenciado, né? Preocupado com os seus funcionários, que dificilmente nós vemos qualquer outro empresário ser assim, né? Então uma pessoa muito admirada, muito amada por todos nós brasileiros, muito respeitada por tudo que ele fez, por tudo que ele perante a postura diante das câmeras, com a sua família e com o seu público, né? Um respeito absoluto. Todos o amam, muita gente ama, né? E isso é muito, muito maravilhoso. Isso é uma demonstração que ele tem de amor ao seu país, de amor às pessoas. Então é muito digno, né, poder estar aqui, estar falando deste que foi o maior e melhor apresentador que o país e o mundo já conheceu. Cenoura Abravanel, Silvio Santos. Eu tenho muito orgulho que eu estou aqui fazendo esse vídeo e dizendo as qualidades que eu vi e que Deus me revelou que Silvio Santos tem. Nesta parte do vídeo, eu quero ler uma colinha que eu fiz, né, para falar com exatidão sobre as qualidades, né, que eu vejo nesse pai de família, nesse apresentador, nesse hiper mega plus apresentador da TV brasileira. Então, mesmo sendo famoso, rico, bem-sucedido, ele era humilde, né? Mostrava ser muito humilde, mesmo tendo fama, mesmo tendo dinheiro. Ele era simples, né? Uma pessoa que não tinha muitas formalidades, era muito simples, sincero,
falava muitas coisas sinceras para alguns colegas de trabalho, né, que conviviam com ele no SBT. E isso fazia com que essa sinceridade fizesse esses profissionais crescerem, né, mais e mais. Ele era muito alegre, né, você via sempre ele muito alegre, né, nas suas apresentações, feliz, né, consigo mesmo, com seu trabalho, com a sua família. Ele era caridoso, a gente notava que ele queria sempre ajudar, sempre fazer com que os seus programas tivessem algum tipo de prêmio para as pessoas receberem, né? Eu mesmo testemunhei enquanto criança meus pais adquirirem o carnê Baú da Felicidade para ver se ganhava alguma coisa nos sorteios. Mas se não ganhasse no sorteio, a gente podia trocar aquele carnezinho no final do pagamento, todo ele por mercadorias. Que a minha mãe e meu pai iam lá na loja do Baú da Felicidade e trazia muitas panelas, muitos copos, muitos talheres, muitos brinquedos, né? Então era muito legal. Feliz, caridoso, espontâneo, né? Uma pessoa que faz como ninguém, fazia como ninguém, né? Os seus programas, as suas apresentações com a televisão, com a telinha, ele despojado de uma experiência e de uma capacitação muito grande para ser e era espontâneo, né? E isso é que marcava bastante essa espontaneidade que nós vimos nos vídeos e nós assistimos até hoje. Divertido, né? A gente lembra quando ele caiu numa piscina, que estava sentado, ele caiu num tanque de água. Quando ele rolaram um tapete que jogava ele para lá e para trás, nós assistimos aí no vídeo. Muitas outras ocasiões que ele fazia, e era uma pessoa divertida, né? Uma pessoa muito bacana, muito legal mesmo. Carismático, né? Uma pessoa que, por ser vendedor de caneta, trabalhando nas ruas, trouxe esse carisma, trouxe essa experiência, né, de traduzir isso diante de uma tela de televisão, diante de um microfone. Então, uma pessoa muito... E porque eu já ouvi também dizer que ele trabalhou no rádio, né? Então trouxe as bagagens do rádio, das vendas, né? Das vendas diretas, trouxe para a televisão. Ele era honesto, não é? Mas a gente sabe que tem muita gente que é famosa, muita gente que tem fama, tem sucesso, é rico, mas às vezes também não tem o dinheiro limpo. Ele era honesto, pagador de seus impostos, principalmente pagava bem os seus funcionários. Então nós vimos muita honestidade na vida e na família de Silvio Santos. Muito bom marido, né? Nós vimos com a senhora Bravanel, com a sua esposa, né? Ele ser bom marido, atencioso, muito brincalhão, né? Mas eu vejo muito assim, coisa de televisão mesmo, né? Com outras mulheres, mas eu creio que só brincadeira mesmo, porque ele tinha um respeito muito grande pela sua esposa. Bom pai, né? Que hoje nós vemos aí as filhas, muitas delas casadas, que eu não sei a maioria, mas parece que todas, ou só, eu não sei, eu sei que muitas são casadas, né? As filhas, e tem boas famílias, foram bem criadas, então ele por isso foi um bom pai. Além de ser bom marido, excelente apresentador de televisão, foi bom marido e bom pai, né? Dá para se notar que ele era um excelente pai. Visionário, uma pessoa com uma visão de águia para negócios, para criar programas, para inventar novos programas, aqueles a quem ele contratava, como por exemplo o Jô Soares, que disse que ele reinventou o Jô Soares. Jô Soares que veio do humor, né, na Rede Globo. Depois ele trouxe o Jô Soares e, segundo o Jô Soares, ele reinventou o próprio Jô Soares, dando esse programa de entrevistas, que foi um sucesso. Até depois sendo contratado pela Rede Globo para fazer o mesmo programa, que no SBT era Jô 11h30,
E depois na Globo, o programa do Jô, né, com o Derico e com aquela turma toda bacana. Então, ele era visionário e empreendedor, né? Em tudo que ele colocava a mão, prosperava, porque um homem temente a Deus, judeu, sempre se pronunciava falando de Deus, um homem que confia em Deus, um homem que tem atitudes de Deus. Então, um bom empreendedor, em tudo que ele fazia dava certo. E tinha ali, somada ao ser visionário, ele tinha essa visão de águia e também agia com muito empreendedorismo e responsabilidade em tudo que ele fazia. Então, Silvio Santos, continuando na minha colinha, ofereceu emprego a muitas pessoas. E muitas pessoas foram empregadas por ele. Ajudou muitas famílias, né? E ele cresceu, mas também usava, de alguma forma, fazer as pessoas crescerem. Então, o Silvio Santos se tornou, teve sucesso, fama, mas também ajudou muitas pessoas a crescer, né? Celso Portiolli, Eliana, Ratinho, enfim, muita gente. Seus programas, Carlos Alberto de Nóbrega, né? Um parceiro até hoje. Seus programas, Quem o Diga, o Carnê do Baú, que eu já citei, da minha família que comprava, Show do Milhão, que ajudava as pessoas a ganhar dinheiro, um programa de muita sabedoria, tinha que ter conhecimento. Roletrando, que depois virou Roda Roda. Show de Calouros, né? Aracide Almeida, Pedro de Lara, Sérgio Malandro, Décio Pitinini, Wagner Montes, Sônia Lima. E atirava aviãozinhos em dinheiro para as pessoas. Que falta Silvio Santos vai fazer à família brasileira? Uma referência a tantos famosos que existem por aí é que se acham mais do que os outros. Então, eu gostaria de falar muito dessa parte, que tem muitas pessoas que são famosas, conseguem o topo, a fama, mas depois mudam o seu caráter. Começa humilde, começa necessitando, pedindo ajuda, querendo crescer, e depois que cresce, muda o comportamento, se torna, como eu já disse, né? Se torna arrogante, prepotente, quer pisar nas pessoas, né? Quer mudar o trato com as pessoas, quer mudar ou quer que esqueçam da onde ele veio. Começa com uma fala humilde e depois muda a sua personalidade. Então Silvio Santos começou de pequeno, cresceu, teve fama, mas não mudou a sua personalidade. O bonito é isso, é ver uma pessoa que não muda. Ela continua a mesma, mesmo independente de ter muito dinheiro, mesmo de independentemente ter fama. Ela não muda. Isso é um caráter bonito de se ver. Isso mostra como ele foi diferenciado de tantas outras pessoas, de tantos apresentadores que nós vemos por aí, né? Então, assim, a gente vê que também outros acabam sendo esquecidos só porque ficou doente, né? Eu observo as pessoas como elas falam, mas quando acontece alguma coisa de uma doença grave ou de um susto que Deus dá, a pessoa ela vem a querer ser mais humilde, vem a querer ser mais grata, vem a querer mostrar uma forma diferente diante das câmeras, como era e como ficou. Então eu quero explicar melhor. Então a gente vê pessoas que era de uma forma, ela tinha uma segurança, né, no tom de falar, mas ela não prestava atenção que isso acontece em muitos hospitais por aí, pessoas estarem doentes, estarem correndo risco de vida. Então acontece com algumas pessoas famosas, e essas pessoas famosas aí dão valor verdadeiramente à vida, né? A gente vê aí o que aconteceu com o Faustão. Não que ele fosse arrogante, não, mas nunca ninguém para pensar o que é verdadeiramente a vida, né? O que nós temos que valorizar, o que nós temos que agradecer. Então, por exemplo, Faustão ficou doente, né? Agora está um pouco esquecido, só porque foi para a Rede Bandeirantes,
né? Mas ele deveria receber as mesmas atenções, mesmo porque ele alegrou as tardes de muitos brasileiros com seus programas, mas era uma época que ele estava com saúde, gozava de muita saúde, mas se adoentou. Nós vemos aí o marido da Flávia Alessandra, esqueci o nome dele, mas o marido da Flávia Alessandra, que teve um problema de fazer uma cirurgia, tinha um problema no coração, e passou a dar mais valor, agradecer cada segundo da sua vida. A gente vê isso nos olhos, nas declarações dele e da esposa, né? Otaviano, esqueci o nome, Otaviano, o marido da Flávia Alessandra, que me perdoe. Então, outras pessoas que a gente vê ao contrário, que obtiveram famas, mudaram suas características, né? Eram pessoas humildes, hoje vem falar mal do evangelho, vem falar mal dos evangélicos, vai falar mal do evangelho e mal dos evangélicos, né? Vem criticar, né? Então, assim, são declarações que nós ouvimos que a gente nota que a pessoa está com uma certa soberba só porque chegou ao estrelato, só porque chegou à fama, só porque ficou rica. Eu acho que a pessoa deveria saber de onde veio, valorizar quem o fez, quem o ajudou a subir, que são as pessoas, né? Então, eu falo até o nome, não tem nenhum problema. Por exemplo, Zezé de Camargo, que cresceu, fez filme, sabemos da história que passou com a família, de dificuldade com o Luciano, né? E que largou a esposa Zilu, se casou de novo com outra mulher, né? Aquela que o ajudou a subir, aquela que o ajudou a ele a subir, a mãe evangélica, o pai parece que é evangélico, e hoje eu já ouvi declarações dele falando mal do povo evangélico, fazendo brincadeira sobre contra os evangélicos. Então, isso demonstra arrogância, ao contrário do que faz Silvio Santos. Então, esse programa, esse canal, chama A Verdade Doa Quem Doer. O intuito é mostrar isso, valorizar a vida, valorizar Deus e falar a verdade, doa quem doer, sobre esses tipos de pessoas que sobem, têm fama, ou não querem saber de Deus, ou se estão um pé na igreja, outro no mundo, não querem fazer a obra corretamente. O programa serve para isso. Então, eu falo que Silvio Santos mostra para todas essas pessoas, Zezé de Camargo, tantos outros, né? Nós temos outras pessoas boas, que assim, parecidas com Silvio Santos, que trabalharam juntas, como Hebe Camargo, excelente personalidade, pessoa do mesmo nível que Silvio Santos, pessoa boa, pessoa honesta, pessoa humilde. Hebe Camargo é outra referência, né? De pessoa de bom caráter, pessoa que pertenceu ao SBT e do mesmo nível que Silvio Santos, Hebe Camargo. Tem tantas outras pessoas também bacana, Serginho Groisman, humildade, bacana, gente boa, da melhor qualidade. Tantos outros, né? Que a gente pode falar bem. Agora, uma pessoa subir, uma pessoa ter fama e depois mudar suas características, isso não é bonito, não. Eu acho feio, né? Eu acho feio demais. Então, assim, Silvio Santos mostra que independente do que você tenha, ou o mais alto grau que você tenha, você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa cuspir no prato que comeu, mostrar soberba, arrogância. Você pode ser bacana, você pode ser gentil, você pode ser amável. Outro que também a gente fala aqui, Ayrton Senna, um exemplo de filho, um exemplo de profissional, um exemplo de patriotismo, né, ao nosso Brasil, e de raça, e de inteligência, e em busca dos melhores tempos, em busca de recordes, em busca de prêmios. A gente vê que ele era uma pessoa simples, humilde,
Então, minhas palmas a Silvio Santos, com todo o meu fervor, com toda as honrarias, minhas palmas a essas pessoas, Hebe Camargo, Ayrton Senna, nós podemos falar que tantas outras pessoas que não mudam a sua personalidade porque teve fama, né? Então, até o próprio Boni, da Rede Globo de televisão, tem uma declaração dele aí na internet, rodando por aí, que ele diz que é muito grato ao Silvio Santos, ele falando em nome da Rede Globo, porque no começo da sua trajetória, lá atrás, no início, né, na Rede Globo, Silvio Santos chegou a dar dinheiro para a Rede Globo para pagar a folha de pagamento dos funcionários da Rede Globo. Então, olha só como o Silvio Santos é uma pessoa diferenciada. E como Deus o honrou e como o abençoou. Então a vida é assim, né? Ele é um exemplo a ser seguido. Silvio Santos é um exemplo a ser seguido. A minha vida melhorou quando eu presto muita atenção nas suas frases. Ele tem muitas frases espalhadas aí pela internet. E ele fala para a pessoa não ficar tão ansiosa, para a pessoa valorizar mais a cada instante. Então assim, são muitas as frases que ele mostra de autoajuda para nós melhorarmos. Nós temos que ser humildes, reconhecer as nossas falhas, reconhecer quando nós avançamos o sinal da presunção, o sinal da arrogância e da soberba. Tá bom? Então assim, esse vídeo seja marcado pela alegria, pela espontaneidade, pela inteligência, pela irreverência, pela tudo que Silvio Santos foi. E por que cada um não pode se espelhar nele? Porque cada um não pode querer se moldar em cima de um ser humano tão especial e tão iluminado como foi Cenoura Bravanel. Nós podemos sim ser iluminados e tomar ele como referência para nossas vidas. Então, assim, são declarações de pessoas que eu estava citando aqui, muito bacana, muito humilde, muito ser humano, né? Hebe Camargo, Ayrton Senna, sabe? Então nós devemos valorizar, eu sinto muito saber que nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num planeta que ninguém quer saber de ajudar ninguém, sabe? Se as pessoas ricas, as pessoas de sucesso se unissem mais, acabaria com muitos problemas na Terra, né? Lady Di, que aconteceu aquele acidente, que nós sabemos que ela tinha uma atenção especial, pelas crianças da África, tantos outros que nós sabemos que eram diferenciados, Mandela, que se preocupava com as pessoas, se preocupava com o planeta, se preocupava de uma forma geral. Então, aqui, essa humilde homenagem deste vídeo àquele que foi e sempre será eternizado em nossos corações, que é Silvio Santos, né? Foi, como dizem, o Cenoura Bravanel, mas ficou eternizado Silvio Santos em nossos corações, pela reverência, por tudo que ele representou. Minha mãezinha, que já está no céu, creio no braço de Abraão, porque se converteu, se batizou, e ela já faz alguns anos que se foi, e ela gostava muito, muito, muito de assistir o programa do Silvio Santos, o programa desse homem fantástico e maravilhoso que nós conhecemos. Então fica por aqui o meu abraço, meu respeito a todos os fãs, a família, né? A Bravanel, minhas sinceras condolências e meus sentimentos, mas ele viveu bem, 93 anos, bem vividos, e foi um homem muito feliz. É o que nós vamos guardar em nossos corações. Tenho certeza que a família vai sempre lembrar que ele foi um exemplo para muita gente.
Então o programa A Verdade do A Quem Doer fica por aqui. Meus agradecimentos a todos. E você dê o seu like, curta, né? Se inscreva. Meu agradecimento, o programa fica por aqui. Então peço para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal, né? E deixar o seu comentário. E a gente se vê até o próximo vídeo.